Olá, você tem medo de investir na Bolsa de Valores, nas empresas listadas na Bolsa de Valores? Eu quero nesse vídeo compartilhar alguns pontos, algumas dicas, uma forma de ajudá-lo a perder esse medo. E vou fazer isso baseado em um livro que eu acabo de publicar, que se chama Psicologia para Investidores no Mercado de Ações. Eu espero que isso de alguma forma possa ajudá-lo. E antes de qualquer coisa, é um tipo de livro, de conteúdo que pode ajudá-lo em termos de vida. Porque quando a gente fala em questões ligadas às nossas emoções, a lidar melhor com as emoções, nós podemos tirar como exemplo, como prática para a nossa vida em geral, não só para o campo dos investimentos. Agora, é claro que na questão dos investimentos, conta muito como nós lidamos com a emoção, como nós lidamos com a ideia de risco, como nós lidamos com o comportamento da realidade do mundo, com mudanças de coisas, como nós lidamos com o dinheiro, com o risco de perda. Tudo isso é fundamental para a gente entrar no mundo dos investimentos ou para alcançar melhores resultados. Eu me chamo Noé, se é a sua primeira vez por aqui. Este canal está destinado a falar sobre temas ligados à educação geral, à educação especificamente emocional, também independência financeira e nesse caso engloba a questão de investimentos e também focado em temas ligados à liberdade individual. Bom, eu vou então apresentar alguns pontos tais quais aparecem no livro. A primeira dica que eu daria para você, e ela vem a partir de uma coisa que eu ouvi do Warren Buffett e também do seu Luiz Barsi Filho. Quando você investe em uma empresa na Bolsa de Valores, você precisa pensar como um dono do negócio, como um pequeno dono do negócio, ainda que você coloque o seu primeiro R$1.000. E por quê? Porque essa é uma maneira fundamental para você ter uma compreensão emocional do funcionamento do negócio e não ficar na histeria da oscilação de sobe e desce. Vai ser fundamental para você lidar com os períodos anticíclicos, com trimestres negativos. O fundamental é isso. Por exemplo, Warren Buffett viajava uma vez para a China e ele ia fechar algum tipo de negócio com uma empresa chinesa e no seu avião privado a jornalista lhe pergunta como é que funciona. Ela quer na verdade tirar dele algum tipo de segredo, algum indicador que ninguém viu. Por que ele estava investindo naquela empresa? E ele diz, não funciona assim comigo, eu penso no negócio como um todo, eu avaliei o negócio e por isso vou comprar parte dele. E o seu Luiz Barsi, que é o nosso mago aí da Bolsa Brasileira, que é uma pessoa que devemos ter uma atenção ao que ele fala, servir de professor para nós, e ele diz, não, eu invisto pensando em parceria, ele usa muito a ideia da carteira previdenciária, e ele fala, eu gosto de pensar como um pequeno dono. Isso é fundamental. Se você desenvolver esse comportamento, isso faz toda a diferença para quando você for começar a analisar os papéis, né, os projetos, o seu Luiz também fala em projeto, para que você tenha um comportamento de não sabotar períodos de euforia de muita alta, não se sabotar nas quedas, não ter medo de fazer grandes aportes se você acredita no projeto, por exemplo. Então pense como dono do negócio em que está investindo. Esse, aliás, é o capítulo número 1 do livro. Eu acho que se isso for levar bastante a sério, o seu investimento, ele começa, você já sai na frente de muita gente que vê as empresas como código, que vive o dia a dia da alta histeria do mercado, da alta intensidade. Olha, hoje subiu 2, caiu 3, olha, o papel que eu indiquei já subiu 20%. Todas essas bullshits do mercado que vão confundir a sua cabeça, vão tirar de você a mentalidade vencedora no investimento, você vai começar a filtrar.
Então a primeira regra aqui, pense como dono do negócio. Aliás, na verdade, a primeira regra do Warren Buffett é nunca perca dinheiro, nunca perda dinheiro, né? Mas aqui não é nem a regra, aqui é ocasionalmente o primeiro capítulo do livro que faz toda a diferença. Olha, o livro tem 31 capítulos, inclusive nele eu coloco a minha estratégia, que obviamente e que até vou fazer um parênteses aqui, porque é fundamental você ter uma estratégia. Ainda que essa estratégia seja copiada de alguém, que ela seja a soma de várias estratégias, que ela seja o resultado de coisas que você foi tentando, mas a disciplina de seguir uma estratégia é fundamental. E aqui eu vou parar nesse ponto, já que aqui esse vídeo ele é de comportamento. Por que é importante seguir uma estratégia? Porque ela vai protegê-lo de você mesmo. Ela vai protegê-lo para que você não sabote o processo, para que você não tome decisões equivocadas, movido por euforia, por depressão, por medo ou por essa alta tensão do mercado. Então, se a sua estratégia, por exemplo, eu vou dar um exemplo, uma das minhas estratégias é excluir qualquer empresa estatal do meu portfólio, da minha carteira. Se faz parte da sua estratégia, isso você deve seguir sempre. Porque se por alguma razão você negar a sua estratégia, você tomar uma decisão, você pode, isoladamente, isso pode não fazer diferença. Mas muitas vezes uma estratégia ela é um ponto ligado a um outro. Então, se você mexe em um ponto, é como um quebra-cabeça. Você destrói todo o sistema, porque estratégia é um sistema de decisões, é um sistema de crenças, é um sistema de passos que você dá que tem uma relação de interligação causal. Algum até não, mas no geral tem. Para você chegar a uma estratégia é porque você foi criando um passo a passo que tem uma certa conexão. E quando você, de repente, começa a agir e não seguir isso, você compromete isso, tende a fazer você ficar ansioso, ficar cego para o que está acontecendo, tomar decisões que sabotam o processo. Então a estratégia é fundamental. Uma vez que você tenha Warren Buffett diz, tá, pode ser que a sua estratégia com o tempo ela se mostre incompatível com a nova realidade que se construiu. Então é o momento de você mudá-la. Agora você não pode ficar brincando de ter estratégia e não segui-la. Por isso que hoje em dia muitas casas de gestão de portfólio têm colocado robôs para poder rodar a estratégia e dizer que decisão tomar. E os gestores vão lá e apenas aportam. É uma maneira de proteger a pessoa de si mesmo. E aliás, vou falar já disso, que o maior risco no investimento, qualquer que seja ele, é a própria pessoa. Vou voltar a isso que é um dos capítulos do livro, mas voltando aqui à questão da estratégia, o ponto é esse. Essa ideia interessante de você pensar o que seriam os robôs. Imagine você, eu não entendo muito de programação, mas é como se você dissesse para um programador, olha, eu quero que você coloque as seguintes condicionantes aí. Estou pensando aqui no Excel que eu entendo alguma coisinha. Olha, então que você exclua todas as empresas estatais, que é uma estratégia minha. Eu paro só nessa. Vou deixar aí aqui, não vou fazer spoiler, você que leia o livro para conhecer as outras. Mas enfim, eu excluo todas as empresas estatais. Aí a pessoa vai dizendo, olha, o PL para quem gosta de múltiplos, PL até tanto, ROI no mínimo tanto. Você vai dizendo para esse programador. Você vai colocando essa função, sei lá, no Excel, com a lista de empresas, se você conseguir linkar a cotação do dia e tal. Um exemplo, mas pede para o programador. E daí ele cria isso e isso fica rodando o tempo todo. Claro que eu não estou pensando que você está girando o seu patrimônio em carteira. Eu estou dizendo rodando, caso a empresa tenha um caixa para aplicar, esperando a oportunidade X, principalmente para quem o preço importa. Muito bem, e aí isso vai poupar a pessoa de que se você tem aí 5 analistas que começarem a analisar, eles comprometerem a própria estratégia em que acreditam. Se você coloca os algoritmos ali rodando,
protege a pessoa para que na hora ela tome a decisão e faça a compra, ou faça a venda, que seja. Mas o ponto é, você precisa ter uma estratégia. Você pode, se está começando na bolsa, fazer como em todo setor da vida. A gente começa aprendendo por imitação, e não tem nada de mal nisso. E os grandes empreendedores copiam, imitam, melhoram o sistema, não criam nada do zero. Isso é uma ilusão da gente que está fora da realidade do mundo do empreendedorismo. O trabalhador que sai de casa, que aprendeu, acho que tudo nasce da cabeça dos grandes gênios das corporações que criam os negócios. Mas não, na realidade é isso. A primeira coisa é imitar, então imite uma estratégia. Ou seja, você pega um elemento, uma fala de um de outro, chegue à sua conclusão, coloque coisa sua no lugar. Warren Buffett pega a estratégia da teoria do value investing do seu mentor, que é o Benjamin Graham. Tudo bem, mas aí ele mesmo fala, eu coloquei alguma coisinha. Na realidade ele mesmo fala que com o tempo ele evoluiu para ao invés de empresas que seriam baratas, mas mais ou menos, uma empresa pelo menos mais justa, mas muito boa, que tivesse monopólio no seu setor. Ele chegou à estratégia dele, mas ele segue a estratégia dele. Por exemplo, uma das regras do Warren Buffett era nunca investir em empresa tecnológica. E aí, muita gente às vésperas da bolha.com dizia, mas, cara, Warren Buffett, você já não é mais aquele e tal, você não está batendo o S&P, não sei o que. Aí veio o estouro da bolha da Nasdaq, e aí quem estava achando que era o gênio, teve que vender a roupa para pagar a corretagem. E na realidade isso tem voltado agora. Tem muita gente agora de novo falando que o Warren Buffett não bate o S&P. A mesma conversinha fiada de você criar demérito, ficar criticando os vencedores. E essa é uma maneira segura de você ser um perdedor. Os vencedores você tem que aprender com eles. Aqui no Brasil, o seu Luiz Barsi, né, o Parisotto, você tem que aprender com esses caras, ao invés de ficar achando brechinha para denegri-los. Isso é uma maneira segura de você também ser um perdedor. Muita gente faz isso por inveja, por projetar que não são ninguém, querem crescer em cima de quem é grande. Na verdade, você seja humilde, simples e aprenda desses caras. Bom, aprenda, chega à sua estratégia, e uma vez que você chegou à estratégia, a sua estratégia siga isso, com disciplina, e não mude, vá ali. Se em algum momento você perceber que algum elemento não funciona, você vai tirá-lo da estratégia, colocar outra, eu não sei como é que funciona, mas a ideia é que você tenha uma estratégia e siga, com disciplina. Então disciplina, como em todos os campos da vida, é fundamental. Então indisciplinado está fadado ao fracasso. Essa conversinha aí moderna, principalmente no Brasil, de bagunça e de que não sei o que tudo é festa, isso é conversa fiada de perdedor. Vê aí no esporte, você vê os grandes esportistas de alto rendimento, é 6 horas de alta intensidade por dia para conseguir alta performance. E na vida é assim, a disciplina é fundamental. Quem foge dela vai fracassar. Então, a disciplina na questão da estratégia, seguir a estratégia. E ainda eu vou aumentar o que eu estava falando do Warren Buffett, porque agora, com essa história do mercado eficiente, dizendo que tudo já está no preço, vejo que o Warren Buffett agora, como tem informação democratizada, não está mais batendo o S&P, é a mesma conversinha. Aí daqui a pouco vem se ocorre uma nova crise, quando ocorrer, que não é algo que a gente tem que estar falando e comemorando como se tivesse que vir, mas daqui a pouco vão quebrar a cara de novo, como quebraram na bolha da Nasdaq, né? E por falar, voltando de novo à estratégia, o Warren Buffett mexeu um pouquinho nessa sua tese de abrir mão de qualquer investimento puramente tecnológico, porque ele recentemente comprou Apple, também recentemente vendeu, mas mesmo na Microsoft. Depois que ele fez amizade com Bill Gates, parece que ele criou algum gosto, embora ele mesmo diga que nem o Bill Gates,
que entende alguma coisa de tecnologia, aqui brincando, entende muito tecnologia, mas nem ele sabe do futuro, porque a tecnologia envolve isso, você conseguir enxergar o futuro. E ele mesmo diz que nem o Bill Gates entende, arroga para si essa competência. Mas ele comprou Apple e tal, mas obviamente veja que ele entrou numa empresa consolidada, que oferece um bem que por algum tempo tende a continuar sendo demandado. Mas veja se ele investe em qualquer startup que está surgindo aí. Ele defende a tese que o seu Luiz Bartos defende, de investir em coisas perenes, tal, que também está complicado. Porque a tecnologia ela tem afetado tudo. Tem afetado tudo. Então aquele exercício que ele fazia com os seus amigos, tal, com filiados lá ao patriarca Benjamin Graham, que é de, se a gente fosse para uma ilha e ficasse 10 anos, o que a gente compraria hoje? Se a gente ficasse em uma ilha 10 anos, sem contato com nada do negócio que a gente está investindo, o que a gente compraria? Eles faziam esse exercício. Mas veja que ali nos anos, sei lá, 60, 70, naquela época em que a disrupção de ciclo tecnológico era bem menor, ocorria em tempos, em tempos maiores, naquela época ele falava em 10 anos, hoje está mais complicado. Mas essa é uma maneira interessante de pensar, porque se você pensar no infinito, você fica louco, não investe em nada, mas por 10 anos, o que se eu fosse para uma ilha e se eu voltasse, que eu tende a estar continuando funcionando? O que? Isso é uma maneira interessante de identificar o que é perene. Ele fazia esse exercício lá nos anos 60 e 70 e aliás ele fala isso numa conferência que ele deu na Columbia University, acho que em 1980, para comemorar o aniversário de 50 anos do Security Analysis, né? Análise, que é um livro primeiro anterior ao Investidor Inteligente, e as ideias principais estão no Investidor Inteligente. Mas naquela conferência eu achei interessante ele falar esse exercício da gente fazer com a gente mesmo. Se eu fosse ficar em uma ilha 10 anos, sem contato com nada do mundo, o que eu compraria do que tem na Bolsa Brasileira? E aí, você chegaria a alguma conclusão? Você compraria banco, por exemplo? Uma coisa interessante sobre bancos é que essa história do banco digital nos Estados Unidos ninguém fala, né? O JP Morgan bate lucro atrás de lucros. Mas eu tenho a impressão que como lá você de nadarem com as taxas, provavelmente lá a taxa é pulverizada ou quase não se cobra nada. Não faz sentido para o americano migrar para o banco digital. Agora no Brasil, que você paga 15 pau num DOC, num TED, faz sentido o banco digital. Então as pessoas migram, isso tende realmente a diminuir o ROI dos bancos. Nos próximos anos aí pelo menos 30% do ROI que é taxa, né? É que muita gente não percebe também que o banco, parte do lucro, isso você só vai ver no consolidado, é que o banco tem os pezinhos e as mãozinhas em muitos negócios. O Itaú tem a XP, tem a Porto Seguro, você vai lá naquela empresa eu não sei falar o nome, é York Maxion, que fabrica rodas para carro, trens e tal. Você vai lá, o Itaú tem 5%, então os bancos estão espalhados, o Bradesco está na Cielo, está na Fleury, o Odontoprev, lá no consolidado mostra. E eles próprios têm as suas seguradoras, os seus planos de previdência, plano de saúde, seguro de vida. Então as taxas eu não parei para olhar lá no balanço, talvez eu imagino que sejam 30% de taxa de serviço. Isso eles vão perder com as fintechs. E é interessante que o presidente, eu não sei se do Bradesco, não tenho certeza,
mas disse que a preocupação dele não era com as fintechs, era com as big techs. Imagine que a Google ou o Facebook coloquem dentro da plataforma, bancarizem as pessoas dentro da sua plataforma, aí quebrou. Mas os bancos não vão desaparecer por algumas razões. O crédito privado está na mão deles, são os que têm dinheiro emprestado. Tá, já já vão aparecer fintechs aí, também achando formas mais inteligentes de... Mas enfim, nesse momento eles têm o crédito e eles lucram do serviço das companhias que eles compraram fatias. Isso que eu disse que aparece no consolidado. E também previdência privada vai ser muito demandada daqui para frente. Setor de seguro de carro, de vida, também está na mão deles. As fintechs também vão aos poucos também abarcando isso. Mas ainda por um tempo eles têm esses filezinhos ainda. O fato é que é indiscutível que o ROI vai baixar nos próximos anos no Brasil. É engraçado, nos Estados Unidos não, porque a concorrência lá já é centenária, então, mas aqui realmente a gente tende a experimentar uma diminuição de lucros. Você não vai ver o Itaú, por exemplo, multiplicando a sua cotação. Se você pega em 20 anos, eu cheguei a ver, não sei se 36 vezes, alguma coisa assim. Acho difícil daqui para frente. Mas veja que como mercado de ações eu acabei falando de muitas coisas técnicas. Cadê a ideia, porque eu gosto disso, né? Mas cadê a ideia do comportamento? Que é o que me levou ao livro Psicologia para Investidores no Mercado de Ações. Deixa eu fazer mais um parênteses. Por que eu escrevi esse livro? Que autoridade eu tenho para falar disso? Bom, muitos anos atrás eu tive problemas emocionais. Passei por depressão, ansiedade crônica, pânico. E eu fiz uma série de coisas. Estudei e apliquei em mim uma série de técnicas para conseguir sair daquilo e ter uma vida emocional de qualidade. Então, essa veia emocional é muito forte em mim. Como eu também gosto do mercado financeiro, eu resolvi juntar as coisas. Daí que veio o livro Psicologia para Investidores no Mercado de Ações. Então, no livro, eu vou trazendo várias coisas para ajudá-lo nessa questão do comportamento. Porque, como na vida, o comportamento é mais decisivo do que o seu conhecimento técnico. Se você vai ao YouTube, tem os estrategistas, analistas das casas de research, eles fazem análises brilhantes das empresas. Você pode ver lá como ela ganha dinheiro, análise dos múltiplos. Mas o que eu acho que pecam na hora de falar em estratégia, na hora que entra no comportamento, aí compra, aconteceu alguma coisa, faz o quê? Ou um dia da bolsa de queda. Eu acho que muita coisa que é falada é contraditória e ela é totalmente sabotadora de um processo para ser vencedor no mercado de ações. Então falta muito essa habilidade emocional, na minha opinião, e parece que é inversamente proporcional. Quanto mais a pessoa tem conhecimento técnico, parece que menos ela é versada no comportamento, menos ela tem boa gestão da emoção. Quem tem muita gestão da emoção não fica muito grilado, inculcado com números, com gráficos, com estatísticas. É uma coisa inversamente proporcional. E para ser vitorioso no mercado de ações, você precisa muito mais de comportamento, de gestão da emoção, do que conhecer a empresa, o que ela faz, os indicadores e tal. Acho importante você saber disso. E quer ver? Lírio Parisotto, qual é a formação do Lírio Parisotto? Ele é médico, ele não é economista, não é... Embora, cara, o seu Luiz Barsi é economista. Mas só para mostrar que se você fica querendo, e na sua vida em geral, olha ao seu redor e olha para você mesmo. São as pessoas que conhecem mais, que estão melhor de vida, ou são aquelas que são mais comportamento, são mais gestora da própria emoção? É uma coisa que você deveria observar e levar a sério. Aliás, por isso que eu tenho um projeto de educação emocional, porque eu acredito muito nisso, quanto isso é decisivo na nossa vida, muito mais do que o conhecimento técnico. Você quer conhecê-lo, você pode conhecer através
de um outro canal que eu tenho, que é o Mindset Libertação, ou entrar lá no Instituto Liberdade Individual, você vai conhecer material a respeito disso. Olha só, eu já disse, pense como dono no negócio que você está investindo. Esse é o capítulo 1. E o capítulo 2, eu vou parar no capítulo 2. São 31 capítulos e vou deixá-lo aqui aguçado a sua curiosidade, caso você queira conhecer o livro. Ele está na Amazon publicado para que você conheça. Mas o capítulo 2, você é seu risco na bolsa. E antes de falar do capítulo 2, vou deixar aqui aberto, você que tem uma casa, que é youtuber ou que goste do assunto, que queira fazer um collab, um Skype ligado a esse tema, me daria bastante prazer a gente trocar ideias sobre isso. E eu me deixo aqui espaço esse aberto, aberto esse espaço para isso, estou invertendo as palavras. Mas eu vou encerrar com o capítulo 2 do livro, Você é seu risco na bolsa. O comentarista do Investidor Inteligente do Benjamin Graham, que é o Jason Zweig, acho que é assim que fala o nome dele. Ele é editor e comentarista em vários trechos do livro, ele faz comentários fantásticos, assim, sou fã. Ele fala assim, ó, você quer saber qual é o grande risco no investimento? Vai ao banheiro mais próximo e olhe no espelho. E aí você vai ver quem é o maior risco na bolsa. Eu coloquei esse capítulo no livro porque muita gente pergunta o que é mais arriscado investir. Tem gente que acha a renda fixa é segura, a renda variável não. A gente aprende que, por exemplo, fundos imobiliários são mais seguros e tal, do que também renda variável. E aí o Lírio Parisotto fala uma coisa legal, olha só, abrir uma farmácia é arriscado. Investir em uma farmácia consolidada na bolsa, não. E é verdade, abrir uma metalúrgica pequenininha lá é arriscado. Agora, investir em uma consolidada, não. No Brasil, como os múltiplos são mais baixos comparado com o mercado americano, muitas vezes as empresas são medidas abaixo do valor patrimonial, o mercado brasileiro, o Sr. Luiz fala isso, é verdade, é um mercado de oportunidade. Diferentemente do que as pessoas falam. Agora, qual é o risco? É você. Aí volta no ponto do comportamento. Se você não for disciplinado para ter uma estratégia e segui-la fielmente, se você não for disciplinado se você, não tiver a compreensão para ver que o seu comportamento é mais importante do que conhecer indicadores, por exemplo, do que conhecimento técnico, do que conhecer o negócio da empresa. Se você não tiver essa percepção, você corre muito risco na bolsa. E outros, se você compra uma coisa que você nem conhece a natureza dela, você não sabe o que está fazendo, né? Então você corre risco, né? O Buffett diz, o mercado de ações é como o senhor que ajuda os que madrugam cedo, né? Ou seja, vai lá, estuda o balanço, estuda a empresa. Mas diferentemente do senhor, ele não perdoa os que não sabem o que faz. Então, quem é o maior risco na bolsa? Você é o seu risco na bolsa. Então, por isso a proposta do livro é ajudá-lo a se desenvolver emocionalmente para que seja um grande investidor. Aliás, se desenvolver emocionalmente é fundamental para o seu sucesso nos seus projetos de vida, para a sua qualidade melhor de bem-estar. Por isso que eu tenho esse projeto de educação emocional. Então, o fundamental é você ter essa compreensão, que você é o seu risco na bolsa e você precisa... Agora, você não precisa se desenvolver, se encontrar, entre aspas, na vida para começar a investir, para fazer nada. Isso é um grande erro das pessoas mais simples, né? O T. Harv Eker tem uma frase legal que ele diz: os ricos sabem que não conhecem tudo, que não estão preparados para uma coisa, mas vão adiante buscando para fazer. E os pobres? Os pobres estão sempre se preparando. Então é importante você sair do preparo. Você vai lá, abra a sua conta na corretora, crie a sua... para você já ter opções de investir
e você começa a ir aprendendo. E o primeiro ano de investimento, você tem que entender que ele é só de aprendizagem. A hora que você começa a pôr o dinheiro para funcionar, que a sua cabeça realmente entra no mundo do investimento. Não tem o primeiro ano como um ano para você ganhar, mas é um ano para aprender, e você vai aprendendo aos poucos, vai se desenvolvendo. Ok? E isso com certeza vai provocar dentro de você provavelmente uma grande transformação. Pode ser que isso também desenvolva em você um gosto para começar a empreender, e começar a empreender ajuda você a investir melhor, assim como investir melhor ajuda você no empreendimento. O Buffett fala isso, né? Sou o melhor investidor porque sou um homem de negócios, sou o melhor homem de negócios porque sou um investidor. Aqui eu só comentei 2 capítulos do livro, 2 dicas ligadas ao comportamento. Pense como dono do negócio e entenda que você é o seu risco. O livro traz uma série de dicas aqui para você, ligadas a comportamento, para você melhorar não só como investidor, mas melhorar a sua qualidade emocional para vencer na vida, para você, com seus objetivos. Então vamos parando por aqui, até o próximo, um grande abraço.